alta, amém? Glórias ao nome de Jesus. Atos 2, quem já encontrou? Amém? Palavra do Senhor está dizendo: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso ou temente, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo. Repita após mim: todos foram cheios do Espírito Santo. Eu vou continuar. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um falava na sua própria língua. E está dizendo mais aqui embaixo: outros, zombando, diziam: eles estão cheios de vinho. Eu quero ressaltar aqui o versículo que diz assim: e todos foram cheios de quê? Cheios do Espírito Santo. Amém? Pode, por favor, tomar o teu assento. Se quiser ficar com a sua Bíblia aberta, você poderá ficar. Queridos, eu estava pedindo a Deus, como toda pessoa que vai ministrar a palavra do Senhor, ela tem que estar em oração, em sintonia com Deus. E Deus falou comigo sobre o Espírito Santo. Para muitas pessoas o Espírito Santo ele é só uma teoria. Para outros o Espírito Santo é uma ação que aconteceu lá no Antigo Testamento. Para outros o Espírito Santo é a manifestação de Deus neste dia, neste momento aqui da festa do Pentecoste. Para outros o Espírito Santo é uma força ativa, que ele é enviado por Deus e age na vida da pessoa quando Deus determina que haja. Mas para nós, a igreja, para você que está aí assentado, o que é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Você já percebe, querido e amado irmão, amada irmã, que o Espírito Santo ele manifesta tanto na época antiga, chamada época do Antigo Testamento, como na época do Novo Testamento. E eu também tenho uma boa notícia para você. O Espírito Santo, segundo aquilo que eu acabei de falar aqui, destas teorias que eles conhecem, o Espírito Santo ele não agiu só na história. O Espírito Santo ele está presente na vida da igreja, agindo na vida da igreja. Ou seja, o Espírito Santo ele está mais vivo do que nunca, mais agente na nossa vida do que nunca. O Espírito Santo, eu tenho uma boa notícia para você, ele está aí dentro de você que recebeu Jesus como Salvador. Ele habita em você. A palavra de Deus vai nos mostrar, eu vou só citar aqui rapidamente algumas passagens, que o Espírito Santo estava quando Deus resolveu criar o homem. Lá no capítulo 1, versículo 26 de Gênesis está dizendo: façamos. O que é a palavra fazer? Fazer é uma palavra verbo, e lá está na primeira pessoa do plural, ou seja, lá está dizendo que é mais do que uma pessoa está agindo no fazer do homem. Ou seja, se nós começarmos a estudar nos pormenores sobre Deus, que a Bíblia nos mostra que ele se destaca na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, lá estava mais de uma pessoa agindo para poder então fazer o homem. Lá estava o Pai, lá estava o Filho, lá estava o Espírito Santo. É claro que a igreja que está aqui nesta manhã, ela tem que entender que não são três deuses. Nós como cristãos, nós não somos politeístas. O que é a palavra poli? Poli é muitos. Teísmo vem da palavra grega Deus. Nós não cremos em mais de um Deus. Nós não somos politeístas. Nós não adoramos deuses. Nós não adoramos 3 deuses. Nós não adoramos 100 deuses. Nós não adoramos milhares de deuses.
como os hindus ou como os indianos adoram na sua grande maioria. Não, nós adoramos um único Deus. Nós adoramos o Deus que escolheu Israel como nação eleita, como nação escolhida. Nós adoramos o Deus que Ele manifestou através do Espírito Santo a inauguração do povo chamado Israel espiritual, a igreja. Mas Deus, Ele pelo seu poder, Ele quis se manifestar em mais de uma pessoa na história. Lá no Antigo Testamento, Deus se manifestou como quê? Como Deus Criador. Ele é o Deus Pai. Também lá no Antigo Testamento, em algumas eras, ou em algumas horas, em alguns tempos, Ele vinha na pessoa de quem? Do Espírito Santo, para se manifestar na vida de reis, para se manifestar na vida de profetas. E naquela época do Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha, escuta isso, e ele era dado por medida. O mesmo Espírito não agia da mesma maneira, o Espírito Santo, ou na mesma hora na vida de um rei. Vamos dar um exemplo, Saul, e depois, na mesma hora, Davi poderia estar longe, estava agindo, não. Ele agia na vida de Saul e depois ele deixava Saul e agia na vida de Davi. Então o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele era dado por momentos na vida daqueles servos e servas e usavam eles. Mas lá no Novo Testamento, você vai perceber que Deus na segunda pessoa, quando Ele vem, encarna, Ele vem no ventre de uma mulher chamada Maria, e o Espírito Santo gera dentro dela vida. Nasce o menino, vem a crescer, a desenvolver e a morrer na cruz do Calvário. O nome dele é quem? Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Ele, Deus, na pessoa do Filho, como Salvador, se manifesta. Mas aí, queridos, o Espírito Santo aonde entra em tudo isso? Você vai perceber que diante da história, escuta bem isso, acontece que Jesus vem. É o plano de Deus, é ou não é? Jesus é falado na boca de muitos profetas. É chamada a mensagem messiânica. O que a palavra Messias significa? Ungido, enviado por Deus. Muitos profetas, principalmente a maioria das vezes, e um profeta no Antigo Testamento chamado Isaías, que é o profeta messiânico, ele está profetizando para Israel, falando do pecado de Israel, falando da situação de Israel que está adulterando espiritualmente, abandonando a Deus, servindo a outros deuses, deixando e dando as costas para Deus. Deus então vem e revela um profeta chamado Isaías, que nós sabemos muito bem que ele viveu contemporâneo aos reis que passaram no norte, aos reis que passaram no sul. Mas tem uma mensagem dentro dessa mensagem profética de Isaías. Qual é? A mensagem que Deus iria redimir, que Deus iria limpar, que Deus iria salvar Israel. Mas salvar de quê? Claro, do pecado, do mal, da má postura, da má vida que eles viviam de pecado. E viria o quê? O remidor do povo de Deus. Quem era o remidor? O Messias. 600, mais ou menos, e 50 anos antes da vida de Jesus, o profeta Isaías já estava dizendo que Israel iria provar de um que viria para libertar definitivamente a vida do povo de Israel. Quem era ele? O Messias, ungido de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, a segunda pessoa da trindade divina, deste Deus maravilhoso. Não são três deuses, mas é um Deus que se manifestou na pessoa do Pai, na pessoa do Filho Jesus. E aí se cumpre, queridos, aos 33 anos, Jesus então, cumprindo todas as profecias relacionadas à sua morte, a redenção dele nas mãos do Pai, para redimir, para limpar, para salvar Israel. Jesus vem e lá no Calvário, Jesus entrega a sua vida. Diz que às 3 horas da tarde ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E diz que ele expirou, ele rendeu a sua vida. Que dia foi esse? Na sexta-feira. Segundo a palavra do Senhor, na sexta-feira Jesus entrega a sua vida, cumprindo o propósito de Deus. Qual era? De enviar o seu Filho, dele vir como a segunda pessoa da Trindade,
como filho, como salvador, encarnar em uma mulher, viver, cumprir o propósito, mostrar para o homem que ele pode ser redimido, liberto, perdoado dos seus pecados, absorvido pela condenação da maldição do pecado, através de Jesus. Só através de Jesus, igreja, é que possamos e podemos chegar à presença do Pai. Só por Jesus. Jesus, é muito fácil de entender isso. Não entendo porquê. Claro que o inimigo das nossas vidas, chamado Satanás, ele cega o entendimento das pessoas para não entender essa palavra tão simples. Mas na simplicidade do Evangelho, da mensagem da cruz, é poderosa também esta mensagem. Qual é? É que Jesus é a ponte agora. Isaías, ele profetiza falando o quê? Que há uma separação. Pecado é uma separação entre o homem que está aqui e Deus que está do outro lado. Foi quebrado a ponte. Agora vem Jesus para ser a ponte, para levar o homem até a presença do Pai. Mas ele tem que morrer, ele tem que dar a sua vida, ele tem que pagar o preço. Há uma dívida do ser humano. Qual é a dívida? A dívida do pecado. Romanos diz: todos pecaram e todos estão destituídos, ou seja, jogados, tirados do contato com Deus, da glória de Deus, acesso ao trono de Deus. Jesus agora vem e ele liga o homem à presença do Deus Todo-Poderoso, aleluia. Como que ele liga? Dando a sua vida, sendo o Cordeiro Santo, sendo o Cordeiro Imaculado, sendo o Cordeiro imolado que dá a sua vida, que dá o seu sangue. Sangue é vida. Jesus derramou vida para que nós que estivéssemos e todos aqueles que ainda estão mortos possam agora ressuscitar para uma nova vida. Quem pode levantar a sua mão e adorar a Jesus? Sem Ele não há salvação. Sem Ele ninguém pode chegar na presença de Deus. E outra coisa, sem Ele ninguém pode receber o favor de Deus, da salvação, do perdão dos pecados, da cura das enfermidades físicas e espirituais. Sem Ele ninguém vai morar na eternidade com o Pai, mas com Ele todos podem e poderão morar na eternidade, na mansão celestial com o Pai. Jesus teve que morrer. Agora conta comigo, Jesus morreu em uma sexta-feira. 3 dias se passaram até o domingo. De sexta até domingo são 3 dias. Diz que é o terceiro dia. Pela parte da manhã, as mulheres Maria e Marta foram aonde? À porta do sepulcro. E quando foram lá, o sepulcro aberto, o corpo não estava, só o lençol que cobria o corpo de Jesus estava ali. Quando elas saíram, os anjos anunciaram: Ele não está mais aqui, Ele não está mais neste lugar, Ele ressuscitou. Correram e foram anunciar os demais que estavam trancafiados, guardados nas casas, os apóstolos, os discípulos, os seguidores de Jesus. E aí, queridos e amados irmãos, Ele ressuscitando, diz a Bíblia, pode estudar nos evangelhos, nós não temos tempo para citar aqui. João, o evangelho de João fala muito sobre isso, que Jesus ficou lá também. Atos, no começo fala, quando Lucas escreve a um homem rico chamado Teófilo, um homem recente convertido a Jesus, a fé em Jesus, ao cristianismo. Lucas escreve: ó excelentíssimo Teófilo, eu vos escrevo para te lembrar do que lá no meu evangelho eu já te falei sobre Jesus. Mas eu gostaria de te dizer, estou parafraseando, que este Jesus que morreu, que cumpriu, que é o Messias, esteve entre os seus durante 40 dias. Se nós somarmos 3 dias da morte até a ressurreição e 40 dias Jesus ressuscitado, Ele aparece aos seus por várias vezes. Dá um total de quantos dias, irmãos? Dá um total de quantos? 40 e quanto? 3 dias. E aí, queridos, Atos capítulo 1, Atos capítulo 1, diz a palavra do Senhor que apareceram, eles estavam ali andando pela Galileia, eles estavam andando por ali, apareceu quem? 2 anjos, como varões galileus,
e eles tiveram um encontro, os apóstolos, discípulos, com Jesus de novo. Mas quando Jesus falou estas palavras, que na minha Bíblia aqui, só para nós podermos entender, do versículo 4 do capítulo 1 de Atos até o 8, falando do Espírito Santo, como que o Espírito Santo agiria no meio da igreja, diz que então Jesus, porque já estava com seu corpo glorificado, começou a flutuar, e ele começou a subir, assunto ao céu. Aqueles que seguiam a Jesus, que tiveram um encontro durante aqueles 40 dias, vendo Jesus ali, com o corpo glorificado como Deus, depois da ressurreição, começaram a olhar, e Jesus então subiu, foi ficando cada vez menor, e voltou para o lugar de onde ele veio. Os varões que estavam ali, que eram 2 anjos, falaram: olha, varões galileus, referindo a eles que seguiam a Jesus, por que vocês estão olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que está voltando para o lugar de onde ele veio, ele há de vir em glória. Aleluia. Isso trouxe até um conforto no coração deles, não é verdade? Porque eles estavam seguindo a Jesus durante 3 anos. Os mais estreitos, que eram os 12, depois tornaram-se 11, e depois aqui mais para frente, que veio mais um chamado Matias, no lugar daquele que havia morrido, que era Judas Iscariotes. Sentiram até um conforto no coração. Mas agora Jesus não está mais, irmãos. O que vai acontecer? Sabemos muito bem que quando uma mãe morre, vamos falar de mãe, né? Porque mãe é muito importante para o filho. Quando uma mãe morre, qual é o primeiro sentimento? Se o filho tem a sã consciência, que não é bebezinho pequenininho, que já é um adolescente, que já é um jovem, um adulto, que ele agora vai ter um vazio na sua alma, não é? Que ele agora vai ter um sentimento como de um órfão, que não tem mais a mãe, que talvez perdeu o pai, que não tem mais também um pai. Era este sentimento que com certeza eles devem ter sentido, aquele calafrio, aquele frio na espinha, aquele frio na alma. Mas Jesus veio aqui dizendo, irmãos, a partir do versículo 4, e isso tornou-se fresco na mente deles: não vos ausenteis de Jerusalém, até que do alto vocês vejam a promessa do Pai. Qual é a promessa do Pai? Do Filho vir? Não, essa promessa já havia cumprido, o Filho já havia morrido. A promessa do Pai, queridos, é que eles não seriam órfãos. Capítulo 16 fala, 15 fala, 17 fala do Espírito Santo lá no Evangelho de João, e uma das passagens é que Jesus, referindo a eles antes de morrer, ele falou: vocês não ficarão, não estarão órfãos, ou seja, não estarão sozinhos, porque eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um que vai ser o Consolador no vosso meio, o Espírito da verdade, o Espírito de sabedoria, o Espírito que age como uma pessoa. Quem pode levantar a mão e adorar ao Espírito Santo, adorar a Jesus? Porque a igreja não é órfã, a igreja tem um Pai, a igreja tem um Salvador, mas a igreja também tem um Consolador. O Espírito Santo está conosco todos os dias da nossa vida, enquanto estivermos na face desta terra. Vou ler mais, ele diz assim: pois João foi batizado, são palavras de Jesus, João foi batizado com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Quantos dias seriam depois? Eles não sabiam, poderia ser um mês, uma semana, um ano, mas nos planos de Jesus, nos planos do Pai, seria bem próximo àqueles dias. 3 dias já havia passado entre a morte e a ressurreição, 40 dias estavam se passando e cumprindo naquele dia, quando Jesus sobe ao céu, sendo trasladado, sendo assunto ao céu. E agora o que vai acontecer? Eu creio que rapidamente, porque nós temos um raciocínio bem fértil, veio na mente deles
Olha, Jesus acabou de falar conosco durante estes dias que o Pai vai mandar a promessa, que nós não vamos ser só batizados por água, mas vamos ser batizados com o Espírito Santo. Vamos fazer uma coisa, vamos buscar um lugar, vamos nos reunir. Diz aqui a palavra do Senhor, irmãos, versículo 12: então voltaram para Jerusalém. Se tiver com sua Bíblia, segue aí. Do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a distância do caminho de sábado. Tendo chegado, subiram ao cenáculo, onde eles permaneceram. Se uniram, entenderam a mensagem de Jesus e foram para onde? Para uma casa, para um local espaçoso que eles poderiam se reunir. Ficaram ali fechados. Diz que quase 120 pessoas, entre os apóstolos e todos os discípulos, os seguidores de Jesus. O que eles ficaram ali? Com medo do exército romano, com medo das autoridades? Não ficaram ali, porque tinha uma promessa no capítulo 2 de Joel, versículo 28 em seguir, que nos últimos dias, e os últimos dias seriam aqueles dias, o Senhor derramaria do Espírito sobre toda a carne. Jovens, velhos, crianças teriam sonhos, visões, revelações, e o Espírito Santo faria uma grande obra, um grande mover no dia determinado por Deus sobre a vida dos seguidores de Jesus. Aí 43 dias passaram, entraram para o cenáculo e ficaram ali 7 dias. Dá o total de quanto? 50 dias. Queridos, no meio do povo de Israel, agora vamos voltar para Israel para você poder entender e entrar na mensagem. No meio do povo de Israel, era celebrado várias festas. E uma das festas mais importantes para aquele povo chamava-se Festa do Pentecoste, ou dos Pentecostes. O que é a festa do Pentecoste, ou a festa de Shavuot? Esta festa significa, é o mesmo nome de festa das colheitas, ou festas das semanas. Eles ficavam 49 mais um dia, que era o último dia, celebrando as colheitas. Eles colhiam romãs, colhiam figos, colhiam cevadas, eles colhiam uvas, azeitonas, tâmaras. E aí, cada família dividida com as suas propriedades, uma ajudava a outra a colher. A minha família ajudava a sua ajudava a outra, juntava a minha, a sua. Então eles iam ali colhendo desde o primeiro dia até o 49º dia, colhendo, cantando louvores e celebrando a bênção das colheitas durante aquelas semanas. E isso aconteceu, olha para você ver que Deus tão maravilhoso, que sempre eles colhiam, cantavam, ajuntavam nos celeiros, ajudavam uns aos outros, mas no 50º dia, no dia 50, eles se ajuntavam todos, traziam feixes, traziam molhos daquelas colheitas que eles colhiam e apresentavam as suas ofertas, a oferta dos cereais, a oferta dos frutos ao Senhor em uma grande festa. Por isso que chamava festa do Pentecoste, porque no dia 50, depois de ter 49 dias colhido, eles celebravam. E aqui coincidiu justamente, Deus é tão maravilhoso, irmãos. Deus não faz o povo dele celebrar festas que glorificam o nome dele, porque está abençoando o seu povo à toa. Nós vamos colhendo, nós vamos trabalhando, nós vamos ganhando almas, nós vamos fazendo culto, vamos fazendo programações especiais, mas tudo isso redunda, sabe em quê? Em glorificar a Jesus e ganhar almas para o seu reino. Aleluia! Deus
abençoa você, meu irmão, não é para você só falar assim, glória a Deus que esse ano, louvado seja Deus, eu pude pagar todos os meus 12 aluguéis, pude pagar todas as minhas contas, pude fechar o ano bem, ajuntei alguma coisinha. Não é só para te abençoar que Deus, aleluia, te faz passar o ano e você colher do ano, não, mas é para glorificar a Ele, porque é Ele que cuida de você, porque é Ele que te abençoa. Assim era com o povo. E aqui, neste exato momento, eles estavam colhendo e estavam celebrando no 50º dia. E era de costume, porque tinha que vir a Jerusalém no dia 50, todos os judeus que estavam espalhados pelo mundo inteiro, como aqui no capítulo 2, se você continuar lendo, que eu não li, eles moravam em diversos lugares, aprenderam outras línguas, mas eles tinham que vir a Jerusalém para celebrar. E aí foi o dia da celebração. No dia 50, preste atenção, celebraram a festa das colheitas, celebraram a bênção que Deus havia dado à terra e havia dado na mão dos israelitas, do povo dele, para poder colher. Deus estava sendo celebrado, 50 dias de celebração. No 50º dia, ajuntavam todos na cidade santa, na Jerusalém, na capital, não só de Israel, mas na capital da adoração do povo de Israel. E lá estava gente do mundo inteiro, judeu, celebrando essa festa. Paralelamente, escuta bem, estavam os seguidores de Jesus, mas eles não estavam ali à toa. Jesus não faz nada sem propósito. Quero dar uma palavra para aquela irmã, não é sem propósito isso que aconteceu na sua vida. Tudo na nossa vida, tem hora que nós estamos olhando, falando, Deus, por que está acontecendo comigo? Por que eu perdi esse carro? Por que bateu o carro? Por que essa enfermidade veio até mim? Por quê? Porque a gente só sabe perguntar o porquê, mas pergunta o porquê e fala para quê? Pergunta para Jesus para quê? Sabe para quê que as coisas, tanto boas como ruins, acontecem na nossa vida? Tudo redunda para que Jesus seja glorificado, tudo redunda para que haja glória ao nome do Senhor, tudo redunda para que Deus receba louvor, honras e glórias, e você e eu sejamos abençoados. Sejamos abençoados. Perdemos alguma coisa, mas preste atenção, por mais que Deus não dá aquela mesma, vem crescimento para nós. Se você não aprender com as perdas, meu irmão, você vai ficar só perdendo. Mas se você entender o que significa perdas na sua vida, você vai amadurecer, vai crescer, e Jesus vai ser com você na próxima prova. Aleluia, aleluia. O povo estava reunido, o povo estava no cenáculo, orando e falando, Jesus, manda a promessa de Joel. Jesus, manda do teu Espírito Santo. Jesus, manda do Consolador que o Senhor falou, manda do Paráclitos, manda do Espírito Santo. A palavra no original Espírito quer dizer ruá, vento, sopro. No Novo Testamento é a palavra pneuma, né? Quando você enche o pneu, você vai lembrar do Espírito Santo. Quando enche um pneu de ar, é que o Espírito, aquilo que o Espírito Santo representa, ele é o ar. Quando o Espírito entra na nossa vida, irmão, não tem como ficar murcho, não tem como ficar da mesma maneira. O Espírito Santo vem para ocupar, para trazer o céu para dentro de nós, para trazer as características de Jesus para dentro de nós. Não tem jeito de falar, eu sou cristão, mora aí o Espírito Santo, mora. Não tem jeito de falar que você vai ficar do mesmo jeito, parecido com o mundo. Quanto mais o Espírito te encher, quanto mais o Espírito Santo agir em você, mais você vai ser parecido com o céu, mais você vai ser parecido com Jesus, mais você vai ter a identidade da glória. Quem quer ser parecido com Jesus aí nesta manhã? É o ruá, é o pneuma, é o vento, é o sopro, é a voz de Deus, é o agir de Deus, o Espírito Santo. E aí, queridos, no dia 50, subiu todo mundo para Jerusalém, todo mundo festejando, e agora Deus planejou, está todo mundo vindo aí de todos os cantos, o meu povo está celebrando a festa das colheitas, eu vou fazer do dia de Pentecostes uma festa para a minha igreja.
Escuta bem, Pentecostes para Israel é a festa que celebra que Deus deu a lei para eles, que eles obedeceram a lei, que eles plantavam e colhiam, e Deus iria receber a oferta deles, não só material, mas a oferta de louvor, de glorificação, durante os 49 dias, e o último dia que fechava-se a festa. Para a igreja, querido, não é festa material a festa de Pentecoste. Para a igreja, olha o que está escrito na sua Bíblia: cumprindo-se o dia, para o povo de Israel, o dia final de celebração do Pentecoste, estavam todos os seguidores de Jesus reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu o quê? Um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda aquela casa onde eles estavam reunidos, e viram línguas, ouviram línguas, viram na boca daqueles que estavam ali. Escuta bem, não foram alguns, escuta isso, o Espírito Santo não é para alguns. A manifestação do Espírito Santo não é só para metade da igreja, não é só para 99%. O Espírito Santo, a manifestação dele é para toda a igreja, é para todos aqueles que precisam de crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Você quer que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê? Você crê que a Bíblia 100% é a promessa, é a revelação de Deus para a sua vida? Levanta a sua mão, você crê? Então você tem que crer que todos os que estavam reunidos no dia de Pentecostes e receberam esta promessa, está escrito lá no cartaz, no capítulo 2, versículo 39, quando Pedro está anunciando o primeiro sermão, depois que desceu o Espírito Santo, ele foi cheio de ousadia, cheio do poder, falou em outras línguas. O Espírito Santo o impeliu a levantar e começar a pregar, e lá está dizendo: olha, essa promessa, como os tradicionais por aí pregam, né? Essa promessa só foi para aquela hora, momentânea, histórica. Não, irmãos, esta promessa está baseada lá no versículo 39, eu vou ler ele para ficar bem marcado. A promessa diz respeito a quem? Aqueles, a vós. Diz respeito aos filhos de vocês também. Criancinha pequena também é batizada com o Espírito Santo, sabia disso? Eu já comprovei com os meus olhos quantas criancinhas lá no Brasil, quando eu congregava, que pulava igual pipoca, cheia do Espírito Santo, e falava em outras línguas. Então aqui a promessa está dizendo: olha, é para vocês que são adultos, para vocês que estão aqui, mas também é para os vossos filhos. Vamos ler mais? Esta promessa está dizendo, é para todos que estão lá longe, lá do outro lado do mundo, que é a igreja do Senhor, é para eles também. A promessa é para quem? É para tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Para quem é o Espírito Santo? Pode haver uma pergunta: para quem é, pastor? O Espírito Santo é para todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e como Salvador das suas vidas. Aí então o Espírito Santo entra, porque é o papel dele como terceira pessoa da Trindade Divina. Ele é Deus também, para ser o Consolador. Você, segundo a Bíblia fala, você é templo, você é casa, você é morada de Deus na pessoa de quem? Do Espírito Santo. Agora, quem não aceitou Jesus, meu irmão, me desculpa, não tem o Espírito Santo. Para ter o Espírito Santo tem que confessar com os lábios e crer no coração, como diz Romanos. Para que o Espírito Santo agora? Porque o Espírito Santo, ele tem várias funções como pessoa. Vou te falar aqui e vou voltar naquilo que eu estava dizendo. Ele tem várias funções. Ele fala, ele é uma pessoa, ele pensa, ele sente, ele tem vontade própria. Então, quem é que tem estas coisas a não ser um robô? O robô, você tecla na tecla do computador, é uma máquina, e ele executa o que o seu dedo está apertando. O Espírito Santo não, ele é uma pessoa, ele tem vontade própria, ele pensa, ele fala, ele sente. Isso é
a evolução de uma pessoa, a evolução de uma pessoa, os sentimentos, a ação de uma pessoa. Se o Espírito Santo é uma pessoa, primeira coisa, ele vai falar de Jesus. Se ele habita dentro de mim, ele vai toda hora me convencer que Jesus é o Salvador, e eu vou ser convencido e ninguém vai tomar essa convicção dentro de mim. Sabe por quê? Porque Deus, na pessoa do Espírito Santo, está aqui dentro falando comigo: Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor, Ele é o teu melhor amigo, mais chegado que o irmão, e ninguém vai tirar isso de mim, porque pela fé e por aquele que é Deus dentro de mim, chamado Espírito Santo, eu tenho a confirmação: Jesus é o Senhor. Aleluia. Ele fala também e convence as pessoas que são pecadoras. Diz que uma das obras do Espírito Santo é convencer o mundo da justiça, do pecado e do juízo. É Ele que convence, irmão, não é mais ninguém. Nós estamos aqui pregando. Tem hora que a gente pergunta para a pessoa: meu irmão, sua vida está assim, você gostaria de confessar Jesus como seu Senhor, vir para Jesus? Aí a pessoa está com a vida toda arregaçada, né? Toda quebrada, toda manchada, devendo até a salvação dela que está na mão do diabo, e ela não quer. Não, pastor, deixa para amanhã. Por quê? Porque eu não posso convencer ninguém. Quem convence é Deus na pessoa do Espírito Santo. Se a pessoa abrir o coração, o Espírito Santo vai lá dentro, e a voz divina através do Espírito Santo vai convencer, e ela vai dizer: sim, eu quero Jesus como meu Salvador, eu quero mudar de vida. Sabe por quê? Porque quem convenceu ela que ela é uma pecadora, que ele é um pecador, é o Espírito Santo. Quem está entendendo aqui? Quem está entendendo, dá um glória ao nome de Jesus. O Espírito Santo transforma o cristão. Quem transforma pelo poder da palavra pregada aqui ou ensinada é o Espírito Santo. Para você ver, meu irmão, não despreze o Espírito Santo, não despreze a obra dele, porque ele tem um papel importantíssimo na igreja. Convence pecadores, confirma no seu coração quem é Jesus, mas é Ele que te transforma também dia após dia em um cristão mais santificado, mais parecido com o seu Salvador. Aleluia. E aí, queridos, lendo um texto aqui para confirmar quem é o Espírito Santo, escuta bem, que quer relacionar com você e conosco. Jesus escreveu no Evangelho de João, capítulo 14, ele diz assim, escuta: se me amais, observais os meus mandamentos. Ou seja, Jesus está dizendo: se vocês me amam e observam os meus mandamentos, o que vai acontecer? Versículo 16: eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim que esteja convosco para sempre. Então, se nós amamos a Jesus, amamos a Deus e observamos os mandamentos, ou seja, se você tem prazer nas coisas de Deus e observa os mandamentos, Jesus agora vai fazer um pedido na presença do Pai. Qual é o pedido? Ele falando no contexto aqui para os seus apóstolos: eu vou pedir ao Pai, e o Pai vai me atender. Por quê? Porque vocês me amam, guardam os mandamentos do Pai, e o Pai vai fazer com que o meu pedido tenha valor para vocês. Qual é o pedido? Que Ele vai vos dar outro Consolador. Essa palavra Consolador aqui no original, queridos, sabe o que significa? Que o Espírito Santo, ele não é maior do que Jesus. A Trindade, não existe isso. O símbolo, um dos símbolos da Trindade é o triângulo: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só, mas cada um age de uma maneira diferente. Deus age nas três maneiras, nas três pessoas: como Pai, Salvador; como Filho, ele é? Como Pai, Ele é Senhor, Criador; como Filho, Ele é o Salvador; como o Espírito Santo, Ele é o Consolador. Isso significa que o Filho não é maior do que o Pai não é maior do que o Filho e o Pai não é maior do que o Espírito Santo. Porque quando diz aqui, olha, eu vou rogar ao Pai, e o Pai vai vos dar outro Consolador. O que é consolo? Para você não estar sozinho. Jesus está dizendo: olha,
quando o Consolador vier, que é o Espírito Santo, ele não será maior do que eu, que é o Pai, não será menor do que eu, que é o Pai. E essa palavra Consolador no original quer dizer, ele é igual a nós, ele tem a mesma essência que nós temos, ou seja, o Espírito Santo é Deus. A única coisa que Jesus, eu estou parafraseando, que eu, como filho, estou fazendo, ele vai fazer uma outra função, mas ele sou eu como filho e sou eu como pai, mas vai agir de uma maneira diferente. Qual é? Ele vai consolar vocês, ele vai dar poder para vocês, ele vai dar dom para vocês, porque Pentecoste para a igreja, sabe o que significa? Não é festa de colheita. Pentecoste para a igreja é colheita de almas. Pentecoste para a igreja é capacitação sobrenatural, para que a igreja possa expulsar demônios, para que a igreja possa orar pelo enfermo e ser curado, para que a igreja manifeste os dons espirituais e abençoe ela como corpo e ganhe muitas almas para Jesus. Quem pode levantar a mão e dar um glória e falar com ele? Seja bem-vindo, Espírito Santo, nesta manhã. Não me deixa sozinho, manifesta na minha vida. Aleluia. Quero dar um conselho para vocês, pais. Pregue do Espírito Santo para os filhos de vocês. Nós falamos bastante de Jesus e do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo para nós? O Espírito Santo é Deus, irmãos. O Espírito Santo é necessário para a igreja. O Espírito Santo faz com que a igreja viva, aleluia, animada. A igreja viva vida, com vida abundante, tenha vida nos cultos, tenha vida para evangelizar. Irmãos, Espírito Santo para a igreja no dia de Pentecostes significa colheita de almas, significa preparação da igreja. Para quê? Para ficar só dentro de quatro paredes? Não, irmão. Para que quando você se encher aqui nos cultos que vocês estão reunidos e congregados, como no mesmo dia de Pentecostes, ou antes do Pentecostes, 7 dias no cenáculo, vocês saiam daqui, irmão, e o Espírito Santo use vocês com uma medida recalcada, sacudida e transbordante, para ganhar este Boston para Jesus, para orar por enfermos e eles ser curados, para manifestar línguas, para manifestar profecia, para manifestar visão, revelação. É para isso que o Espírito Santo veio, e veio justamente na festa. Sabe por quê? Porque colheita para Israel é colheita de frutos, colheita, o Pentecoste para a igreja é colheita de almas. Quando eles receberam o Espírito Santo, veio línguas como de fogo, um som dentro do cenáculo. Sabe o que aconteceu? Começou a muitos que passavam por ali escutar aquele barulho, ter a curiosidade. Quando eles vieram, olha aqui, poder e que propósito maravilhoso de Deus. O Espírito Santo dá línguas para nós, chamadas línguas estranhas, que a gente fala, né? Línguas que ninguém entende, só quem tem o dom de interpretação, que vai interpretar aquele que está falando em línguas, ou aquela pessoa pode também ter o dom de interpretação das línguas, ou Deus levanta outro para interpretar aquele que fala em línguas que não tem o dom de interpretação. Quando eles começaram a falar aquelas línguas que ninguém entendia, começou os judeus que vieram para a festa chegar. E Deus foi tão poderoso que usou das línguas que são, né? Nós chamamos de línguas estranhas, que não conhecemos, a ter a interpretação. Então aqueles nunca falaram como os medas, nunca falaram como os persas, nunca falaram como outras línguas dos povos judeus que moravam em outras nações, mas Deus usou daquelas línguas para serem faladas línguas que as pessoas pudessem entender, e aquelas línguas que quem estava falando não estava entendendo nada, porque ele não falava outro idioma, era falado para aquela pessoa que entendia, e falado como uma mensagem, falando do propósito de Deus. Pentecoste para a igreja, escuta bem, presença do Espírito Santo no nosso meio, só tem uma finalidade: para nos encher, para manifestar o sobrenatural, mas para você parar de ter medo, de ter timidez, e sair pela rua cheio do Espírito Santo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aleluia, aleluia. Quando o Espírito Santo manifesta, escuta
entenda bem, primeira característica da festa do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo, é o barulho, é o mover que ele causa. Olha o versículo 2 que fala para nós: de repente veio do céu um som. Quando o Espírito Santo visita a igreja, irmão, quando o Espírito Santo está no meio de nós, ele começa a trazer a vontade de você dizer glória a Deus, de você dizer aleluia, de você demonstrar através do seu corpo e da sua alma, bater palma, de haver a manifestação do barulho. Isso não é meninice. Aonde o Espírito Santo está, começa a haver barulho de vontade de adorar a Deus, da testificação da presença dele, testificando que ele está no meio da igreja e que Jesus está sendo glorificado. Quando o Espírito Santo está, você não fica com a sua boca cerrada. Se o Espírito Santo que habita em você manifestar em você, que ele quer manifestar em todos os cultos, você começa a dizer glória a Deus, você começa a dizer aleluia, você começa a falar em outras línguas, você começa a demonstrar a manifestação dele através de sons e de louvores ao nome do Senhor. Você pensa, vou dar só um exemplo para você dos anjos, que quando Isaías teve a visão do trono de Deus, o que aconteceu com aqueles anjos chamados serafins? Eles manifestaram louvor ao Senhor. O que eles começaram a dizer? Que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Não foi isso que lá em Isaías 6 estava dizendo? Toda a terra está cheia da sua glória. Se os anjos glorificam, manifestam barulho ao nome de Deus, ao nome de Jesus, por que a igreja tem que ficar calada? Por que a igreja tem que ficar mórbida? Por que a igreja tem que se adormecer no culto e ficar parada? Não. Aonde há o Espírito, a liberdade de operação dele no meio da igreja. Se vocês creem no que está naquela, senão vocês têm que tirar, desculpa falar, tem que tirar aquela faixa dali. Se vocês não creem naquele Espírito, que um dos símbolos é a bomba, que um dos símbolos é o fogo, que um dos símbolos é o barulho, vocês precisam de começar a buscar em todos os cultos: Deus, eu não sou batizado, mas me batiza com o Espírito Santo, me dá línguas de fogo, me dá dons espirituais, me mostra e derrama o sobrenatural na minha vida, para que eu possa, depois do culto, ser uma bênção nas mãos do Espírito. Quem está entendendo esta mensagem? Por isso que está vendo o pastor Sandro aqui. Eu me converti no ano de 1993. O fogo não apagou não, irmão. O fogo ainda está aceso. Sabe por quê? Porque quem habita dentro de mim, da mesma maneira que manifestou através de um som no Pentecoste, ele está aqui manifestando a vontade que eu tenho de dar glória, a vontade que eu tenho de pregar, segundo a operação e a unção dele. Quando o Espírito Santo manifesta, uma das características dele é que há som, há barulho, há mover. Ele move, ele traz barulho, ele desperta a igreja para movimentar. Mamãe, viu o teu filho no teu ventre? A tua filha no teu ventre? Quando foi crescendo, as perninhas estavam lá, não é? Estava lá, ó, só movimentando os bracinhos, estava lá, ó, só dando soco. É a vida dentro de você que não quer ficar parada, porque se o teu filhinho, a tua filhinha que está aí dentro, ficou parado, você já preocupa. Olha, pode estar morto, porque onde tem vida, irmão, ó, tem barulho igual esse menininho aqui pentecostal, tem barulho, tem mover. Aonde tem vida, não é? Tem um mover, tem um som. Nesta manhã Deus está dizendo: minha igreja, desperta, porque eu quero ver barulho de vocês, eu quero ver som de vocês, eu quero ver glorificação de vocês, eu quero ver o meu mover no meio de vocês. Se o Espírito Santo ainda não te batizou, não te mergulhou no poder da unção dele, escuta, jovem, aqui nesta manhã, peça a Deus, porque a primeira coisa que ele vai fazer é você movimentar no barulho. Vai ter barulho, vai ter unção, vai ter louvor, vai ter glorificação, porque onde está o Espírito Santo, vai haver movimento. Quem pode dar glória? Amém? Vai haver som, vai haver barulho, vai haver ruído. Aleluia! Veio do céu como de um som, não é isso? Veio de um som impetuoso, um vento impetuoso. Estava pesquisando um pouquinho
Por isso que o céu tem barulho, e quando o Espírito Santo, que é divino, manifesta na terra, tem barulho. Lá no capítulo 1 de Ezequiel, versículo 4, fala do trono de Deus. Escuta isso, que Ezequiel teve uma visão, que o trono de Deus moveu, ele movia no céu, ele se movia, o trono, a cadeira de Deus se movia no céu, e nesta cadeira apareceu como rodas, e dentro destas rodas, o que para roda serve? Para movimentar. Apareceu como um fogo, escuta isso, como um fogo nessas rodas, e dentro das rodas apareceu como uma luz muito forte que saía. Meu irmão, se lá no céu o trono de Deus movimenta, se lá no céu o Espírito Santo está movimentando como rodas o trono de Deus, por que aqui na terra tem que estar parado? Não, aqui é que tem que movimentar, porque há fogo do Espírito Santo aqui para movimentar na igreja e na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda coisa, fogo. Há fogo, versículo 3. E viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Línguas repartidas. Foi dada ao irmão, foi dada a mim, foi dada a você, foi dada a toda a congregação dentro do cenáculo. Falaram em línguas. Aleluia. Acende a alma, o fogo acende. Não é para isso que serve o fogo? Ilumina. Uma das coisas que o fogo, simbolismo do fogo do Espírito Santo faz, sabe o que é? O fogo, ele traz santidade, ele traz purificação. Olha essa aliança que está aqui na minha mão, para ela tornar-se uma aliança, o que foi colocado nela? Poderia ser uma pepita, como outra velha, foi colocado dentro de um recipiente com o quê? Com fogo que queimava. Quanto mais fogo coloca no ouro, mais purificado ele fica. Irmãos, as línguas que vai manifestar na sua vida com a presença do Espírito Santo, sabe o que vai trazer? Vai trazer fogo na sua vida, vai trazer purificação. Por isso que você vê muita gente que vem e fala que aceita Jesus e não muda. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda não virou fogo, não manifestou como fogo. Quando Moisés encontrou com Deus na sarça, a vida de Moisés nunca mais foi a mesma. Por quê? Porque o fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo muda a vida do ser humano. Quem pode entender isso? Fogo, fogo purifica, fogo traz a glória de Deus, fogo traz a diferença. É claro que nós entendemos que Ele tem vários dons para dar, Ele tem vários dons para distribuir, mas o dom mais fácil de ser recebido, eu posso dizer assim, que vem como uma evidência mais rápida na nossa vida, é o falar em línguas. Porque não tem jeito, querido, obrigado pela água. Quando o Espírito Santo entra em nós, você não tem como ficar aí paradinho, sentado, sem nem levantar a mão, porque trabalhou 100 horas na semana. Não, pode estar cansado e não tem desculpa. Pode ter trabalhado todos os times, overtimes, full time, tudo quanto é time na sua vida você pode ter trabalhado. Quando o Espírito Santo desce como um vento, ele vai causar barulho dentro de você, mas ele vai vir como fogo. E aonde está o fogo, irmão? Ninguém para, ó. Onde está fogo, ó, vai queimando, vai tendo um movimento. Onde tem fogo, querido, você vai sacolejando para lá e para cá, porque as coisas que estão erradas na sua vida vão sendo purificadas, vão sendo santificadas. E aonde o fogo entra, vai mudando, vai queimando, mas não vai queimando para te destruir, vai queimando para te purificar, para te mudar, para te fazer a cada dia nos moldes de Jesus. Quem quer ser parecido com Jesus aí? Quem quer ser parecido com Jesus? Levanta a mão. Quer? Então você tem que começar a clamar o Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero ver o teu som, o teu barulho em mim. Espírito Santo, eu quero receber línguas, eu quero receber fogo em mim, quero falar em línguas repartidas como de fogo, fogo dentro de mim. Eu quero que o Senhor me purifique com o teu fogo, Espírito Santo, mova dentro de mim. Irmãos, escuta isso, eu não estou aqui para doutrinar vocês, mas estou pregando a Bíblia. Aonde o Espírito Santo queima, tem menos fofoca, tem menos bloquinho, tem menos divisão, tem menos cabeça dura. Aonde o Espírito Santo está,
vai ter mais união. Porque vamos a união. Eu já preguei um sermão falando sobre o valor, o poder da união. Lá em Babel, eles se uniram para construir uma torre, mas foi com um ideal errado, não é? Por isso Deus veio e repartiu e deu línguas diferentes. Não foi a língua do Espírito Santo, foi uma língua diabólica, porque ninguém entendia ninguém. Mas aqui não, eles se uniram. Olha para você ver o poder da união. Eles se uniram com o propósito de que recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo, que é Deus, viu a união, viu que a intenção, o propósito era verdadeiro, era para glorificar, é para somar no reino. Então aí o que aconteceu? O Espírito Santo falou: agora a intenção é verdadeira, agora vai glorificar o Pai, agora eu tenho liberdade para fazer com que o meu propósito se cumpra neles. Então eu vou entrar na união deles e vou trazer línguas na vida deles como de fogo, para poder purificar eles, e eles cada dia mais que receber línguas, que receber o meu fogo, que entrar no meu barulho, na minha glória, eu vou unir eles mais ainda, eles vão ficar mais estreitos ainda. Se levanta, Pedro, prega cheio do Espírito Santo. Quase 3.000 almas recebem a Jesus. E aquelas 3.000 almas não se repartiram, não foram embora, mas elas se uniram. Lê depois capítulo 2. Tinham tudo em comum, repartiam. Não tinha ninguém egoísta, ninguém falando mal porque um falou mais em línguas 2 minutos, outro falou não. Eles se uniram, se ajuntaram, e quando o povo da rua que não era crente viu ele, caiu na graça. Porque o Espírito Santo, quando vê a união que é a propósito, ele faz uma grande obra no meio do corpo de Cristo. Capítulo 4, versículo 4. Eles continuaram pregando, e diz que lá, a segunda grande leva de salvação, quase 5.000 almas recebem a Jesus como Senhor e Salvador. Aí já vai para quase 8.000 pessoas. Por quê? Porque unidos, e o Espírito Santo apoderando deles, agindo no meio deles, trazendo línguas, dons, manifestações sobrenaturais, vontade dele agir no meio deles, porque há um lugar que eles estão dentro, vai ter colheita de alma. Vocês querem encher essas cadeiras aqui, irmãos? Entenda o propósito não é só falar de Jesus. O propósito é ser cheio do Espírito Santo. Porque quando você enche, você não tem só prazer de vir para o culto. A sua vontade é de fazer evangelismo, fazer culto doméstico, orar pelo enfermo, mandar mensagem, pregar, para ganhar almas. Porque a colheita termina aqui. Para Israel é colheita de frutos, é colheita de cereais e de trigo. A colheita para a igreja, o Pentecoste para a igreja não é colheita de dólar, não é colheita de trabalho e de salário melhor, não é comprar casa e nem comprar nada no Brasil. A operação do Espírito no Pentecoste é colher muitas almas para Jesus. Essa igreja poderia estar muito maior, queridos. Essa igreja poderia estar muito maior se vocês entenderem que vocês precisam do Espírito Santo para colher a última colheita da última hora. Já é a última hora, filhinhos. João, escrevendo na sua carta, ele fala: filhinhos, entendam, já é a última hora. E se já é a última hora, nesta manhã o Espírito Santo está dizendo: eu quero vos batizar com o meu poder no meu rio, no meu oceano. Se você já foi batizado esta manhã, é a manhã de você demonstrar som, de você ser queimado pelo fogo, de você ser cheio, como diz o versículo 4, viu línguas repartidas, e o versículo 4 fala: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo distribuíam para que eles pudessem falar. Esta manhã, meu querido, é manhã para aquele que já foi batizado, que já tem uma experiência com o Espírito Santo, falar mais ainda em línguas, ser queimado mais ainda, ter uma experiência mais ainda com ele, sair daqui e continuar a experiência, porque isso é diário, isso é cotidiano, isso é dia após dia, experiência
experiência falar em língua. Eu posso falar em línguas andando no meu carro, não é só dentro da igreja, porque Ele está em mim. Eu já fui mergulhado no batismo com Ele já manifestou línguas. Então, se eu estiver lá no trabalho, eu posso falar. Claro que tudo é com ordem e decência. Tudo é conforme a decência. Eu não vou escandalizar, mas eu posso falar em línguas dentro do meu carro. Eu posso andar na rua e falar em línguas. Aonde eu estiver, o Espírito Santo, se eu der liberdade, porque Ele está sujeito ao profeta, Ele pode manifestar na minha vida, porque Ele mora em mim. E eu já tive uma experiência de ser batizado pelo Espírito Santo. Nesta manhã eu quero dizer a você que não foi ainda, essa experiência é para você também. A Igreja Batista Ebenezer, se vocês guardam isso, pode não lembrar de mais nada na minha mensagem. Querem crescer? Qual é o antídoto de crescer, pastor? É pintar a igreja de preto? É colocar jogo de luz na igreja? É rasgar as calças tudo? É vestir chapéu, pôr brinco? É parecer com os que vão no show mundano aí? Porque está desse jeito dentro da igreja, meu irmão. É desse jeito que eles estão fazendo, assemelhando o mundo e trazendo para dentro da igreja. E não prega mais de salvação, não prega mais de Jesus, não fala de inferno, não fala de céu mais. O negócio é mensagem coach. O negócio é mensagem que toca no ego. Você vai vencer, você é um vencedor, você é um superador. Não estou dizendo que isso não pode falar com você, porque a Bíblia está dizendo que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Não, mas você quer crescer, sabe qual é a mensagem que você tem que absorver, sabe o que é que você tem que viver? Uma experiência com o Espírito Santo. Quem está aqui agora com a igreja não é Jesus, preste atenção. Quem está hoje com a igreja se chama Espírito Santo de Deus. Quem está agindo aqui é o Espírito Santo. Jesus já voltou para lá. Quem está aqui hoje é o Espírito Santo. E Ele está falando dentro de mim. Meu filho, fala para a minha igreja: eu estou morrendo de vontade de fazer deles pessoas, filhos e filhas cheias da minha manifestação, dos meus dons, da minha presença. Deus quer ver crianças aqui pulando igual pipoca, cheios do Espírito Santo. Deus quer ver os jovens aqui chorando, cheios do Espírito Santo. Minha irmã, Deus quer ver você aqui profetizando, falando em outras línguas. É isso que vai fazer você firme dentro da igreja, fora da igreja como igreja, ganhando muitas almas para o Senhor, cheios do Espírito Santo. Fica de pé nessa hora, por favor. Meu querido e amado irmão que está no sonoplasta, obrigado, querido. Põe a música para mim, por favor. Feche os teus olhos. E eu gostaria de convidar, antes de você colocar, meu irmão, deixa eu só molhar minha boca aqui, irmãos, dá licença. Vocês me dão licença? Um minuto. Três meses de convertido. Um dia eu venho aqui só para contar a minha experiência com o Espírito Santo. Se a minha esposa está ali, ela pode me corrigir se ela quiser, se ela puder. Com 3 meses de convertido, em uma festa na igreja Assembleia de Deus, foi 3 meses, meu amor. 3 meses, estava tendo uma cruzada na frente ali na rua Afonso Pena, em Valadares, no centro, na Assembleia de Deus. Eu era da Presbiteriana Renovada nessa época. Eu fui nessa cruzada e eu não havia tido uma experiência com o Espírito Santo. Vi as pessoas, os jovens da minha igreja. Nós tínhamos um culto, o pastor colocou um culto, se não me engano, na terça-feira, busca do Espírito Santo. Tinha os dois lados, para o coral, para os jovens sentados lá da igreja, as bancadas com as cadeiras, né? Parecendo aquelas descidas igual esses steps. Um lado ficavam os jovens, depois começou a ficar cheio de tantos jovens que tinha na igreja. E nestes cultos, os jovens pulavam ali e falavam em línguas, cheios do Espírito Santo. A igreja toda era banhada pelo poder do Espírito Santo. E pessoas eram batizadas naqueles cultos com o Espírito Santo. Eu ainda não tinha aceitado Jesus. Não tinha essa experiência. E vendo aquilo ali me deu vontade. Senhor, eu também quero desse poder. Eu quero desse negócio aí na minha vida. Eu quero sentir esse poder. Eu quero falar nessa língua também. Eu quero pular. Eu quero sentir essa coisa gostosa em mim que eles estão sentindo. Nessa cruzada, quando o pastor chamado Doronel Camilo, não me esqueço nunca desse pastor, não sei se ele partiu para o Senhor, mas um grande pregador lá no Brasil, ele é de Belo Horizonte, da Assembleia de Deus. Ele fez o apelo, contou o testemunho. Ele era um ex-bruxo, macumbeiro, mas que Deus havia levantado ele para o ministério. Ele fez o apelo
Quem gostaria, dessa mesma maneira que o Espírito Santo me preparou, me encheu, me batizou, me deu dons, quem gostaria de ser batizado com o Espírito Santo, de falar em outras línguas? Vem aqui na frente. Eu tinha uma moto nessa época, andava com capacete, um blazezinho que eu tinha, né, azulzinho, era o único que eu tinha, né, blaze que minha mãe tinha feito, uma calça azul marinho, era a única também, né, porque era dificuldade no Brasil, com capacete no braço. Eu fui lá na frente, falei, é hoje o meu dia, é hoje que eu quero ser, eu vou ser batizado hoje. Ele foi lá e começou a orar, ele falou, vai glorificando, vai dizendo aleluia, vai dizendo glória a Deus, vai clamando o Espírito Santo, porque Ele vai colocar línguas espirituais nos seus lábios hoje Ele vai te encher. Irmãos, quando pensa que não, da mesma maneira do capítulo 2, entrou o Espírito Santo naquele ambiente de cenáculo ali no meio da rua, porque tinha um caminhão palco e ali lotava muita gente, milhares e milhares de pessoas, aquele ali ficava tão cheio, igual formigueiro. E aí, irmãos, lá na frente, eu comecei a pular com o capacete no braço. Eu fiquei conhecido como o irmão do capacete. Não sei nem como é que aquele capacete, né, não caiu, não sei o que aconteceu. Minha cunhada também naquele dia foi toda embriagada pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo tomou ela de uma tal maneira que ela tinha um prendedor assim, ela caiu arrebatada, bateu, foi tão do Espírito, se fosse da carne ela tinha machucado a cabeça, que ela caiu assim para trás, e não aconteceu um arranhão nela. Ela ficou horas e horas falando em línguas, tendo visões das coisas do céu. É isso que o Espírito Santo pode, quer fazer nesta manhã, mas basta você querer. O Espírito Santo hoje, da mesma maneira que ele veio em Pentecoste, hoje ele pode fazer um Pentecoste na sua vida, hoje ele pode encher a sua vida. E olha, até eu vou te dizer uma coisa, quando ele te pegar, quando ele te encher, eu vou te falar como experiência própria, você nunca vai ser mais a mesma pessoa, você nunca mais vai ser a mesma pessoa, porque onde o Espírito Santo entra, traz alegria, traz humor transformado, traz vontade de estar mais estreito servindo ao Senhor, e ainda ele vem trazer coisas sobrenaturais que são seus dons, para manifestar como ferramentas de ministério na nossa vida. A pergunta que eu gostaria de fazer para dois grupos aqui nessa manhã, bem rápido. Primeiro grupo, você que é batizado com o Espírito Santo, mas precisa de passar por uma renovação, saia correndo do seu lugar e venha aqui na frente, por favor, com o seu coração aberto, saia rapidamente. Segundo, você que não foi batizado. Primeiro grupo que já foi batizado, fica aqui no meu lado esquerdo, que é o lado direito de vocês, que já foi batizado, que precisa passar por uma renovação. E você que não foi batizado, vem aqui para o meu lado direito, você que quer, mas venha crendo na palavra de Deus por fé, para você ser batizado nesta manhã. Não tenha vergonha se você ainda não foi batizado, venha crendo, feche os teus olhos. Aleluia, aleluia, aleluia. Esta manhã que Deus vai pegar essa igreja, e quanto mais o Espírito Santo for derramado, irmão, mais unidos vocês vão estar, mais unidos em propósito vocês vão estar, como a igreja de Atos dos Apóstolos. Abraça uns aos outros aí, se você puder, ou dá a mão aí, vamos dar a mão uns aos outros, dá a mão. Não, esse grupo que está do meu lado esquerdo não une do lado direito não, fica junto só do lado esquerdo, fica só junto do lado direito. Quem está sentado aí, levanta a sua mão cá para frente. Aleluia, aleluia. De repente veio do céu como um som de um vento veemente e encheu toda aquela casa, e viam-se línguas repartidas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo fazia e distribuía entre eles. Quem já foi batizado com o Espírito Santo, agora não é hora mais de orar, agora é hora de falar em línguas. Quem já foi batizado, fale em línguas agora, seja batizado em línguas, seja tomado pelo poder do Espírito Santo, porque esta promessa é para todos, era para todos aqueles do dia de Pentecoste na festa, mas é uma promessa hoje, atualíssima para nós. A descida do Espírito Santo, ele já está aqui, e ele quer te tomar agora, porque se você já recebeu Jesus, ele está aí, ele só quer manifestar o seu poder dentro de você. Aleluia, 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 aleluia. Você que já foi batizado, começa agora,
Comece agora a ser visitado pelo Espírito Santo. Seja renovada pelo Espírito Santo nesta manhã. Seja renovado com línguas de fogo. Seja tomada pelo Espírito Santo nesta manhã. Na Taracalabacaia, seja inundada. Chama o Espírito Santo. Fala para o Espírito Santo vir. Venha como um vento aqui nesta manhã. Venha como um vento aqui nesta manhã. Venha como um vento aqui nesta manhã. Pode levantar a música para mim, meu irmão. Venha como um vento aqui nesta manhã. Venha como um vento aqui nesta manhã. Venha como línguas de fogo aqui nesta manhã. Venha fazer barulho aqui nesta manhã, Espírito Santo. Receba aqui nesta manhã. Diz a palavra do Senhor que Paulo chegou em uma casa onde eles tinham sido batizados, mas não batizados com o Espírito Santo, batizados nas águas. E aí eles perguntaram: Paulo, se nós fomos batizados e o batismo que você está pregando é diferente, como receber? Ele falou: olha, o receber é na imposição de mãos, o receber é na oração, e vocês vão receber. Diz que o apóstolo Paulo começou a orar por eles e impor as mãos, e eles foram todos cheios e falaram em outras línguas. Nessa manhã, no nome de Jesus, eu quero profetizar: seja cheia do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo, seja batizada. Levanta para mim a música, por favor. Seja tomada pelo Espírito Santo. Fale em línguas, fale em línguas, fale em línguas. Seja renovado nesta manhã. Espírito Santo, capacita esta igreja. Eu quero fazer uma oração. Venha dentro do Espírito e comece a encher essas vidas. Comece a encher do teu poder. Espírito Santo, venha como fogo agora. Manifesta a tua glória. Pode soltar as mãos agora. Fica na liberdade para levantar a sua mão. Fica na liberdade. Aleluia. Eu quero pedir mais 5 minutos para vocês. Nós temos liberdade.